uma das primeiras coisas que o paciente ele chega para o tratamento, independente do tipo de tratamento que ele venha, é dói. A auriculoacupuntura dói. Eu já vi pessoas falando que dói. Eu já vi pessoas falando que a semente dói mais do que a agulha. E aí a gente tem que observar que o paciente que já vem com fibromialgia, que não é uma dor aguda, é uma dor que já vem aí crônica. Se esse paciente ele tá com muita dor, eu tenho que observar também o tipo de estímulo que eu vou promover nesse meu paciente. Isso quer dizer o quê? Se ele tá com uma sensibilidade muito grande e eu coloco uma agulha, talvez esse tipo de estímulo para esse paciente não seja o ideal. Então, no caso da minha paciente, eu estou trazendo uma situação que aconteceu comigo, não quer dizer que seja algo padrão em todos os pacientes com fibromialgia, mas a minha paciente de fibromialgia, ela não se adequou com a utilização do estímulo através de agulha. Então, eu não fazia uso de agulha com ela, eu fazia uso de outros estímulos, nesse caso, que não traziam tanta dor, que não traziam tanto incômodo e que conseguiam ter um resultado muito bom com ela. E depois, quando ela começou a diminuir esse quadro álgico, que ela começou a melhorar, aí eu poderia, dar continuidade utilizando a agulha. Então, de primeira escolha, eu não utilizei a agulha, porque não funcionou com ela. A primeira agulha que eu coloquei sentiu muita dor. E aí outra coisa que é muito importante a gente falar aqui. Tem terapeutas que colocam determinado estímulo na orelha do paciente, no pavilhão auricular do paciente. O paciente ele relata. E muitas vezes o paciente não precisa nem relatar. Você está lá estimulando o ponto, a dor, ela não é validada apenas por uma resposta verbal. Está doendo, por exemplo. A dor ela é validada também por expressões corporais, expressões faciais. Então, muitas vezes, você está estimulando o paciente e o paciente ele não está dizendo nada, porque ele acha que ele tem que aguentar a dor, tem que ser assim mesmo. Para ser bom, tem que doer desse tanto. E aí ele fecha o olho, ele faz careta. Eu preciso, enquanto terapeuta, olhar para ele e dizer, tá doendo, seu fulano? Não. Isso para mim já é um sinal, ele não tá se sentindo confortável. E aí, eu, enquanto terapeuta, também tenho que saber, a partir de agora, se esse estímulo não deu certo para ele, qual outro estímulo que eu vou ter que adequar para esse paciente? Tá? Porque por mais que o paciente diz, eu preciso sentir muita dor, vou continuar, tem que ser assim, ele diz isso em algumas sessões. Mas o que vai acontecer? Depois ele vai embora. E aí o diálogo dele vai ser, doeu demais a sessão de aurículo, aurículo não é pra mim, eu vou procurar o tipo de tratamento. E ainda mais se a gente for contextualizar com a nossa sociedade, as pessoas hoje em dia não querem mais sentir dor. Elas evitam dor ao máximo. Então, se o paciente já tem um quadro álgico e ele vem para a sua sessão e você piora o quadro álgico dele para depois ele melhorar, ele não entende isso. Qual a melhor forma dele entender? Na anamnese você vai ter que dialogar com ele. Durante o tratamento você sempre está interagindo com ele, você sempre está olhando para ele. Como é que esse paciente está reagindo? Quais são as expressões que ele faz? Como é que a mão dele está? Tem paciente que não diz nada, não faz expressão nenhuma, mas está lá a mão ensopada, suando. Ou fica com um tique lá, mexendo o tempo todo a perna. Então, confortável ele não está. Então é interessante que a gente observe esses detalhes, porque mais uma vez eu bato nessa tecla, que foi uma tecla que a gente já viu em outras lives, que é a questão de que a gente tem que saber ler o corpo do nosso paciente. Mais de 60% da linguagem que o paciente nos traz não é uma linguagem verbal. Tá? Então, se você não observa esse detalhe, você vai precisar passar por várias experiências para depois você começar a aprender a ver esses detalhes, tá?
Então é interessante ter esse olho treinado. Como é que eu treino esse olho? Prática profissional. Ou tendo alguém que treine você, que diga, ó, é assim que funciona, tá? Você tem que observar isso aqui. Quando ele faz isso, acontece desse jeito. Quando ele gesticula a mão assim, quer dizer que ele tá pensando isso. Professor, isso é possível? É possível, tá? A forma como o paciente, ele entrelaça os dedos, ele fecha a mão, a forma como o corpo dele se movimenta, para onde os pés dele apontam, tudo isso é dado. E tem como eu saber o que o paciente está pensando naquele momento, tá certo? Então você tem que aprender a ler, você tem que aprender a ler seu paciente, que aí você tem um resultado melhor. O paciente, você não precisa que o paciente verbalize, inclusive, e no final ele vai dizer, não precisa nem dizer, ela já sabia quando alguma coisa estava me incomodando, eu nem me senti desconfortável em nenhum momento, então isso é muito importante, tá?